Viktor Orbán, presidente da Hungria e também membro da União Europeia, garante que a União Europeia está pleiteando, negociando, colocar tropas da paz, um exército da paz na Ucrânia, e a Rússia vê com grandes preocupações e já respondeu a essa possibilidade. Consórcio de mídia internacional garante que a Rússia está planejando, a partir de e-mails vazados, transferências bancárias e investigações, um enorme cyberataque ainda em 2023. Lembrando que a Rússia é considerada uma das nações mais poderosas nesse sentido. Trump é indiciado e pela primeira vez um ex-presidente americano se torna réu, num caso de crime. Vamos entender exatamente por quê e quais são os impactos políticos disso. E a Finlândia é aprovada e vai fazer parte da OTAN. Depois de muita negociação, o parlamento turco aceita essa entrada. Brasil, de uma maneira bem sintomática da atual posição brasileira, desmarca a reunião com a Ursula von der Leyen, liderança presidente da União Europeia, para fazer a visita à China. Inclusive, receberemos Sergei Lavrov no futuro próximo. E para finalizar, uma notícia, galera, bem importante, para quem acompanha o canal sabe que eu falo bastante sobre isso. Israel lançou um ataque na Síria e matou uma liderança militar iraniana. O Irã já prometeu, a partir de documento oficial, uma resposta à altura a Israel. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o meu projeto, para eu continuar produzindo conteúdos diários, pessoal, afinal é meu trabalho, claro, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição também via chave Pix. Caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, com resumos mensais, aulas semanais, galera, o conteúdo é sempre atualizado, semana após semana, curso completo de Geografia também, com mais de 1.200 questões, para você que está prestando aí um concurso, um vestibular, ou só quer ter um conhecimento geral, claro, tanto o Brasil quanto o mundo, galera, completinho na plataforma, tá bom? Contato comigo ali direto, professor. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender por menos de 70 centavos por dia. Muito baratinho, pessoal. Link na descrição. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo. Ó, seguinte, que hoje, inclusive, o vídeo tá tenso. A gente teve a notícia primeiro, né? Lembra que Belarus ia receber aquelas armas nucleares, aliás, vai receber até junho, e o presidente de Belarus, que é o Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, garantiu que não só as armas nucleares, mas também mísseis intercontinentais, que a partir de Belarus podem atingir vários pontos do continente europeu e de outras regiões também, vão ser instalados no país. Ele garante que, na verdade, não é para ataque, não é para ameaçar ninguém, e é só para a soberania de Belarus, já que a União Europeia constantemente faz sanções, a Polônia já comprou briga por questões de fronteira, enfim, né? Então ele garante que é só uma questão de soberania e não para ataque. Galera, convenhamos que eu não sei se dá para acreditar muito, em todos os players da geopolítica. O Putin também, quando fazia exercícios militares próximos da fronteira da Ucrânia, garantia que não ia fazer nenhuma invasão, nenhuma incursão. Tempos depois, a gente sabe o que aconteceu. Mas a União Europeia, por outro lado também, e isso foi até uma denúncia, uma fala do Viktor Orbán. Lembrando que o Viktor Orbán, presidente da Hungria, ele tem relações ali interessantes, próximas com o Putin, mas também é membro da União Europeia, ponto relevante. E ele garantiu que a União Europeia, nesse momento, está pleiteando fazer como se fosse um exército pela paz, tropas da paz, colocar tropas dentro da Ucrânia, lembrando que a Ucrânia não é membro da União Europeia e nem membro da OTAN, para garantir a paz daquele território. Galera, convenhamos, além dos caças, além das tropas, do armamento, do dinheiro, colocar tropas na Ucrânia, acho que ficaria bem nítido, a intervenção e a guerra que está acontecendo entre Rússia e não Ucrânia, mas entre Rússia e OTAN, Rússia e União Europeia, porque vários membros da União Europeia, claro, fazem parte da OTAN, se de fato isso for verdade que o Viktor Orbán colocou, e não sei por que ele mentiria nesse sentido, é uma grande preocupação, claro, porque imagina, uma tropa da, sei lá, a alemã, tá lá fazendo plano de paz na Ucrânia, e aí tem algum tipo de conflito, a Rússia vai lá e mata um soldado alemão. Pô, e aí, beleza? E aí, a Alemanha vai responder? Se a Alemanha responder, ela tá na OTAN, isso significa os Estados Unidos responder, e a Alemanha mesmo, tem armas nucleares americanas e tal. Então, a problemática, ela passa a ser bastante significativa. Tanto que o Peskov, que é o porta-voz da Alemanha, da Rússia, garantiu
que é uma situação muito delicada. Geralmente, quando faz uma ocupação por uma proposta pela paz, um exército da paz, isso é um consenso entre os dois lados que estão participando do conflito, e não a Ucrânia achando que tem que ter tropas pela paz e recebendo seu território. Isso seria muito mais uma intervenção estrangeira no conflito, mais ainda, né, do que já existe, do que propriamente uma proposta pela paz. Então é sintoma de preocupação. Ao mesmo tempo, um consórcio de mídia internacional, e aí, galera, com mídias alemãs, tal, da Europa principalmente, acaba de divulgar o que eles estão chamando de Vulcan Files, porque tem a ver com documentos que foram vazados de dados dos membros do exército russo, né, da inteligência russa, com uma empresa de TI da Rússia também, conhecida como a NTC Vulcan, que é muito associado também a questões de espionagem, interferência em comunicação, né? A gente sabe, já falou várias vezes, que as guerras hoje no mundo, ou as propagandas, enfim, especialmente as guerras, vai nesse sentido, elas não acontecem somente entre duas tropas, entre dois exércitos. Ela acontece também na forma de sanções, punições econômicas, propaganda, bloqueios comerciais, né? O lawfare que a gente fala, ou seja, a justiça julgando coisas que deveriam ser políticas. É uma guerra em várias esferas. E a Rússia, por exemplo, ela é acusada fortemente de interferir, por exemplo, em processos eleitorais importantes do mundo ocidental. Por exemplo, as eleições de 2016, que elegeram Trump, há suspeitas de interferência da Rússia. Quando rolou o Brexit, por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia, há fortes suspeitas que a Rússia tenha, sim, interferido nesse processo. Tá? Então, a Rússia ela é conhecida por esses cyberataques. E, de novo, claro que não é só a Rússia, né, pessoal? Mas a Rússia é que levou a fama, tá? E segundo o consórcio de mídia internacional, eles divulgaram uma série de documentos de e-mails vazados, transferências bancárias, que foram certificadas por especialistas em cyberataques. Lembrando que a Rússia não foi consultada sobre isso e não se pronunciou também formalmente, mas que a Rússia estaria planejando cyberataques ainda em 2023. E quando eu falo isso, pessoal, estou falando em pontos de infraestrutura sensível, como, por exemplo, né, ferrovias, rodovias, o controle de tráfego aéreo, por exemplo, questão energética, questão de saneamento. Então, segundo os documentos que foram vazados, alguns pontos sensíveis estão relacionados, por exemplo, a desligamento de computador que faz gestão de tráfego aéreo, por exemplo, ou então descarrilamento de trem, ou então ataque a sistemas energéticos. Para quê? Para provocar o caos nos países. Lembrando que grande parte, por exemplo, dos países da União Europeia já estão passando, né, por intensos protestos. A França faz mais de uma semana com constantes manifestações. A Alemanha, que nunca teve uma causa sindical muito forte, fazendo uma paralisação também dos sistemas de transporte. No Reino Unido, galera, inflação batendo 10% praticamente. Protestos também com paralisações de professores, enfermeiros. Então a Rússia acha que atacar nesses pontos, né, de infraestrutura, energia, caos no sistema de transporte e tal, isso pode fortalecer, ou na verdade enfraquecer, o continente europeu e talvez fazer com que governantes mais nacionalistas e não tão assim favoráveis à ajuda à Ucrânia e tal, possam se fortalecer. Se de fato isso é verdade ou não, que nem eu disse, cara, da mesma maneira, né, que a Rússia é responsável por essa guerra híbrida, essa guerra de propaganda pelas interferências, pode ser que o consórcio de mídia tenha levantado documentos ali, não sei se muito oficiais, coisa, enfim, né, para manchar a imagem dos russos. É verdade, galera? Convenhamos, a gente não sabe. Mas é uma denúncia séria e a gente espera que a Rússia se pronuncie sobre o fato. Penso eu, né, que mesmo que se pronunciar, realmente, eu tô planejando mesmo, né? Então eu tô espionando todo mundo e tal. Não vai falar isso, claro. Mas é um tema sensível, acho que pode ser motivo de preocupação, claro, ainda para esse ano. Outra notícia, galera, está relacionada a um papo que a gente já teve aqui no passado, mas que se confirmou. O Trump foi indiciado e se tornou réu nos Estados Unidos. Ele vai ser julgado, né, na terça-feira e ele pode, em última instância, duvido que vai acontecer, tá? Até sair preso, algemado de lá, mesmo numa prisão preventiva. Tudo isso acontece porque, segundo as denúncias, tá? O Trump, ele teria tido um relacionamento com uma ex-atriz, não posso falar aqui, né, enfim, né, tá? Que faz filmes adultos, e isso lá em 2006. Inclusive, quando estava num torneio de golfe beneficente, a Melanie Trump, que era a esposa dele, tinha acabado de ter um filho e não estava nesse evento beneficente. Os dois tiveram um relacionamento, né? Assim, galera, convenhamos, sem discutir a parte moral, ética da coisa, porque aí, claro que é péssimo, né? Mas não é crime fazer isso, isso não é criminoso, tá?
Só que aí, quando ele foi concorrer às eleições, existiu medo que ela colocasse, né, para jogo tudo que os dois tinham passado, o caso de uma suposta traição, e isso impactasse na sua popularidade. Cara, convenhamos, o Partido Republicano, que é o partido do Trump, é um partido que liga muito mais para essas pautas morais, conservadoras, né, da família e tal. Pô, ter o Trump tendo um relacionamento extraconjugal com uma atriz de filmes adultos, enquanto a Melanie Trump tinha acabado de ter o filho, talvez não fosse a coisa, né, mais moralmente aceita do mundo. Novamente, não é crime, mas moralmente podia pegar bem mal pra ele. Só que daí ele foi lá e supostamente pagou 130 mil dólares para que ela ficasse em silêncio, ferindo o princípio ético de deixar os eleitores saberem de todas as informações disponíveis para saber quem é o melhor candidato, e pior, infringindo, pior assim, né? Também ruim, infringindo também, cara, questões de financiamento de campanha, né? De gastos de campanha, porque isso aí foi feito por debaixo dos panos. Por conta disso, ele está sendo indiciado. O julgamento vai ser na terça-feira, tudo tal, né? E olha que interessante, isso está sendo colocado como uma guerra na mídia americana, uma guerra política americana. O Biden, por exemplo, não se pronunciou ainda sobre o assunto, porque ele sabe que é um ponto muito sensível ainda. Os republicanos, de maneira geral, e aí tanto os mais moderados como os mais trumpistas, eles via de regra estão condenando essa atitude. O McCarthy, por exemplo, que é o presidente da Câmara e é um republicano, já foi muito mais aliado do Trump, mas depois da invasão ao Capitólio, meio que rompeu as ligações e tal, falou que é ridículo e que é uma perseguição da justiça contra o Trump. O próprio adversário dele, galera, que é o Ron DeSantis, governador da Flórida, falou que não ajudaria na possível extradição dele, porque o Trump, né? O governo da Flórida e tal, pra fazer o julgamento, se bem que o Trump falou que ele vai de bom grado, tá? Que ele não vai, mas o Ron DeSantis não ajudaria numa extradição pra justiça, considerando também que ele tá sendo perseguido. Então, os republicanos, mesmo mais moderados e mais trumpistas, estão considerando isso como uma perseguição, e o Trump tá usando muito isso também para tentar aumentar a sua popularidade. Alguns democratas estão considerando que a lei é para todo mundo e que se o Trump ferir os princípios éticos e também legais, ele deve ser exemplarmente punido. O que eu acho que vai acontecer, tá? Ele vai ser julgado, possivelmente vai ser condenado e vai pagar ali, galera, algum tipo de indenização, tal, né? E vai ficar por essas mesas, tá? Não vejo o Trump como um possível preso nos Estados Unidos. Mas, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro próximo. A Turquia anunciou, galera, que o seu parlamento decidiu a entrada da Finlândia na OTAN, e acho que isso é um ponto muito sensível, porque caso não, né, porque já aconteceu, a Finlândia entrando na OTAN, são mais 1.300 quilômetros de fronteira entre Rússia e OTAN, agora que a Finlândia também tá. Isso significa mais áreas de preocupação para a Rússia, tudo tal. A Rússia anunciou, galera, que vê isso com péssimos olhos, tá? Porque Suécia e Finlândia, que são dois países que pretendem entrar para a OTAN, não são considerados inimigos pelos russos, segundo a Rússia. Lembrando que isso é um pouco questionável, galera, principalmente com a Finlândia. Finlândia e Rússia nunca tiveram muitas relações muito boas. Desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Rússia invadiu o território da Finlândia, a Finlândia reconquistou. Então, existem alguns pontos de fronteira que não são muito bem estabelecidos. É um respeito mútuo, mas, digamos assim, né, com algumas problemáticas. E é uma preocupação, claro, para a Rússia, né, por esse aumento da área de fronteira. A Suécia, por enquanto, não entrou, porque se indispôs mais tanto com a Turquia como com a Hungria, dois países que são membros da OTAN e ainda não aceitaram a entrada da Suécia. Professor, mas são só dois membros. Pois bem, na OTAN, para ter uma adesão, tem que ser consenso. Todos os países têm que aceitar. E hoje, no caso da Suécia, Turquia e Hungria não aceitam. Em uma decisão mais sintomática do atual momento brasileiro, o Brasil desmarca uma reunião com a Ursula von der Leyen, para quem não sabe, galera, a grande presidente da União Europeia, e muito possivelmente nessa reunião ia ter a discussão sobre a finalização, ou talvez melhora do acordo, enfim, Mercosul-União Europeia. Eu já falei para vocês aqui, pessoal, no passado, que, assim, durante o governo Bolsonaro havia muita relutância, porque o Bolsonaro falava, né, pelo menos a União Europeia havia, que não respeitava os povos minoritários, desmatava o meio ambiente, tudo tal. Aí, com o Lula, que no discurso ele parece mais afeito, né, a essas questões sensíveis ambientais, de defesa de povos minoritários, esperava-se que a União Europeia visse com melhores olhos a entrada do Brasil, né, do Mercosul, nesse acordo Mercosul-União Europeia. Lembrando, pessoal, que os dados do Brasil ainda estão muito ruins, né? Por exemplo, fevereiro de 2023 foi o pior mês da história do desmatamento da Amazônia, mas mesmo assim, né, no discurso, pelo menos, né, parece mais ideal aí.
Mesmo assim, a União Europeia acabou colocando uma série de relutâncias, falou que o Brasil também tem a questão do Cerrado, a questão do Pantanal, povos minoritários. E o acordo, pessoal, tá meio que indo por água abaixo, era uma tentativa de salvar esse acordo, muito falando, Brasil, ó, como você desmata o meio ambiente, não respeita povos minoritários, eu vou exigir que você, sei lá, a gente vai sobretaxar seus produtos agrícolas, mas os nossos produtos industriais, nossos manufaturados, vão entrar no mercado do Mercosul. Só eles são espertos, né? Então, possivelmente, não sei se vai rolar. Foi desmarcada essa reunião por quê? Porque o Lula, que ia para a China na semana passada, ficou doente, acabou não indo, e agora vai para o dia 11. Vai ficar do dia 11, muito possivelmente até o dia 15 ou o dia 16, tá? E aí a Ursula von der Leyen será recebida no dia 12. Pois é, não tem mais espaço para você, vou para a China. Cara, na questão Brasil e China, por exemplo, vários acordos tendem a ser assinados, né? O Cyber6, que é o satélite comum Brasil e China, a BYD, aquela montadora chinesa especializada em carros elétricos de luxo, no lugar da fábrica da Ford, que saiu de Camaçari, utilizar a mesma planta, a questão, por exemplo, de compra de aviões da Embraer. Então, são vários pontos sensíveis. O Brasil vai fazer uma visita à Huawei, por exemplo, liderança da comunicação chinesa, especializada em 5G e já investindo no 6G, tá? Então, vários pontos sensíveis vão ser discutidos. A ideia é que sejam levados 240 empresários e 40 parlamentares brasileiros, incluindo Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, ou seja, grandes lideranças da política brasileira. É muito mais importante, claro, do que a reunião com a União Europeia. E por isso que foi desmarcado. Só que o Brasil, para não dar muito, né, só tô indo pro lado do BRICS, da força e tal, vai voltar para o Brasil, né, dia 15, dia 16. Dia 17 vai receber o Sergei Lavrov, que é hoje ministro das Relações Exteriores da Rússia, muito possivelmente para discutir questões da guerra da Ucrânia, a possibilidade de um clube da paz, manutenção das relações diplomáticas. E daí, mais para o final do mês, vai fazer uma visita ao Japão. O Brasil foi um dos países convidados para fazer parte da reunião do G7. E o G7, claramente hoje, é uma organização contrária à China, contrária à Rússia. Ou seja, o Brasil está tentando se manter no meio termo. Se fosse para você decidir, galera, quem você é o presidente do Brasil ou, sei lá, é o Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores. E aí, alinhamento com quem? BRICS ou Bloco Ocidental? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, galera, questão bem intensa, tá? Israel, a gente já vem discutindo aqui bastante vezes, né? Tá lançando muitos ataques contra a Cisjordânia, perseguindo membros da Jihad Islâmica, tudo tal, e também contra a Síria, alegando que existem membros do Irã que estão, né, entre a população ali da Síria, tudo tal. E inclusive a população da Síria como escudo humano. Houve até, por exemplo, um ataque ao aeroporto de Alepo, na Síria. E lembrando que nesse momento a Síria acabou de passar por um terremoto. Então várias das ajudas humanitárias tal, que estão vindos do mundo estão chegando pela Síria. Nesse momento, então, quando Israel faz um ataque ao Irã, aliás, a Síria, para atingir as tropas iranianas, o Irã considera isso como um abuso, uma invasão, uma violação do direito à soberania. Só que num desses vários ataques que Israel fez, Israel acabou matando um membro do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, o Milad Heidani, né? E isso significa que um cara importante do setor militar iraniano foi morto no ataque israelense. E o Irã lançou um documento oficial deixando bem claro, isso é culpa da ONU, isso é culpa dos países ocidentais. Segundo o Irã, a interpretação iraniana, Israel faz constantes ataques a um país soberano, que é a Síria. A Síria é membro da ONU, a Síria é um país soberano. Ah, professor, mas o Irã também está lá. O Irã alega que o Irã está lá porque a Síria quer. Diferente dos ataques de Israel, que são feitos à revelia da vontade do Bashar al-Assad, a revelia da vontade do povo sírio, tá? Então fez ataques a um território autônomo, matou agentes iranianos, e já que o Irã não consegue contar com o apoio do Ocidente, da ONU, o Irã vai responder por conta própria. Já lançou um documento chamando, inclusive, Israel de um Estado sionista violento, um Estado sionista radical, e anunciou que vai ter resposta. Eu citei para vocês desde o começo do ano, galera. Quem acompanha sabe. Para mim, um dos pontos mais tensos, geopoliticamente falando hoje, é o possível conflito entre Israel e Irã. Israel já prometeu, graças ao enriquecimento de urânio do Irã, realizar ataques preventivos. A ONU, a AIA, né, a agência da ONU do Rafael Grossi, descobriu, por exemplo, que o Irã está enriquecendo urânio a 84%. O Irã alega que foi só algumas coisinhas, tal, que não é o enriquecimento do urânio, né, de fato, para fazer armas nucleares.
E agora, com os ataques de Israel à Síria, inclusive matando membros do Irã, e o Irã prometendo uma resposta, é um ponto de tensão no mundo, até porque vira uma guerra de procuração. Israel, mesmo com algumas tensões, é um grande aliado dos Estados Unidos, e a Síria e o Irã são grandes aliados da China e da Rússia. Ponto de tensão entre esses dois países. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.